Boa tarde a todos, que Jesus possa envolver todos nós que estamos aqui trabalhando e você no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, tenha certeza de que o amparo, os amigos espirituais chegarão até você, levando o lenitivo para a sua dor. Hoje conosco seria o Dr. João Vanderlei Bocchio, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, mas ele não pôde vir e as nossas vibrações que possam chegar até ele. E quem veio substituí-lo é a Elisete Leandrini, trabalhadora aqui da nossa casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades, e o tema é o mesmo: reconcilia-se com os adversários. A frase que trabalhamos esta semana: esquece todo o mal, a justiça é de Deus, Emmanuel. E a frase que nós vamos trabalhar esta semana: quem não perdoa carrega peso desnecessário. Chico Xavier. Quem não perdoa carrega peso desnecessário. Chico Xavier. A lição que caiu para nós, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e da sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com ele mesmo, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. É uma lição mais extensa, então convidando todos vocês, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. A sequência, se possível, você pode dar continuidade mais tarde ou à noite antes de deitar. Vamos fazer nossa prece. Vamos unir nossos corações neste instante, para que nós possamos dar as mãos em espírito e os nossos corações entrelaçados. Todos nós, necessitados do corpo, da alma, nos encontramos neste horário especial, horário onde os amigos espirituais aguardavam para nos envolver com muito amor e muito carinho. E nós vamos mentalizando o nosso anjo de guarda, nosso mentor individual. Vamos sentir a presença deste amigo, deste companheiro, que neste instante, esta ligação estreita, nos faz unir ainda mais e sentir o amor, o carinho que ele tem por cada um, amor que tem por nós e nós, o amor que nós sentimos por este amigo espiritual. Nesta tarde, todos nós nos colocamos diante do Pai, pedindo a permissão, Pai, que cada um possa receber o lenitivo da sua dor. Agradecemos, Pai, por esta nossa vida, agradecemos por tudo o que temos, somos. Agradecemos, Pai, pela nossa família, agradecemos por tantas coisas.
E agradecemos estes momentos onde os amigos espirituais vêm operar cada um de nós. Mentalizemos o nosso problema neste instante, a nossa dor física, a nossa dor da alma, pedindo, Pai, que nós possamos receber a cura do nosso espírito. Te agradecemos, Pai, por estas falanges, por estes amigos espirituais que são deslocados até esta casa e desta casa até o seu lar. Com o seu coração aberto, sinta a presença de cada um deles. Converse profundamente, abra o seu coração, procure externar seu sentimento, seu pensamento, seu desejo, para que o Pai permita que você possa ser atendido. Vamos fortalecer a nossa fé neste instante e no momento em que nós formos à noite ser tratados ainda mais, acreditar, ter fé, ter a certeza de que o amparo divino, através dos mensageiros de Jesus, vão envolver cada um e toda a sua família, deixando ainda que as bênçãos de paz possam envolver seu lar, envolver você e cada familiar. E assim, Jesus, nós nos colocamos de joelhos diante a Ti, elevando os nossos olhos aos Teus olhos, e através de Ti, nós vamos olhar ainda para mais alto, quando nós vamos assim, orando, agradecendo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem envolvido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo a nossa irmã, Elisete Leandrini, para que ela traga a mensagem desta noite e leve as melhores vibrações para o seu lar e toda a sua família. E estendendo ainda as nossas vibrações ao nosso irmão, Dr. João Vanderlei Bock, que ele receba toda assistência espiritual, juntamente de nossas vibrações. Que Jesus permita que fiquemos em paz. Que assim seja. Boa tarde a todos. Como estamos todos mais leves, envolvidos com a espiritualidade. Como é bom estar aqui. Sempre vou dizer isso. Como é bom estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, que é o da frase da semana, reconciliar-se com os inimigos. Faz parte do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, e é o item 5, reconciliar-se com os adversários. Eu vou iniciar fazendo a leitura do trecho, e aí nós fazemos a nossa reflexão. Diz assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz,
e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então ele está dizendo que é importante perdoar. E quando a gente ouve palestra, quando a gente lê nos livros sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paciência, às vezes a gente fala, nossa, mas é tudo tão difícil. Quando a gente ouve alguém falar de uma forma assim muito bonita, dá a impressão que é fácil para os outros e que não é fácil para nós. Então eu pensei em fazer uma reflexão bem simples e bem prática sobre o perdão e os entraves que a gente tem em relação a perdoar os outros e a perdoar a nós mesmos, né? Principalmente porque ele diz assim, é preciso ter pressa nessa reconciliação. Enquanto nós estamos juntos, encarnados, é mais fácil. Senão a gente vai levando o mal e vai voltando, como estamos aqui muitas vezes em situação de reconciliar-nos com questões que tivemos em encarnações anteriores. Então, a perpetuação do mal acontece quando nós não perdoamos. E aí a gente tem assim, por que é bom perdoar? Primeiro porque, como a gente tem na frase, tira um peso de cima. Nós carregamos um peso desnecessário quando nós carregamos mágoa, raiva e remorso também, né? E também para que a gente se liberte da dor. Se ferimos ou se fomos feridos, nós temos essa ligação com a dor, né? E também, quando a gente perdoa, mostra que nós crescemos. É bom quando a gente reconhece, puxa, consegui, foi difícil, mas consegui perdoar. Então, parece que eu estou um pouquinho melhor, um pouquinho mais próximos daqueles a quem nós temos como exemplo e admiramos. E fazendo uma reflexão, a gente percebe que quase sempre a gente perdoa o ato, o que aconteceu de errado. Principalmente porque nós muitas vezes conseguimos consertar o que deu errado, o que fizemos errado ou o que fizeram errado e nos prejudicou. Nós conseguimos consertar uma situação, mas não perdoamos aquele que praticou. E é importante que a gente perceba quantas vezes a gente faz isso, como a gente resolve mal essas questões. Então, a gente resolve de uma forma superficial, eliminando a causa do problema, mas continuando buscando culpas. Muitas vezes, a gente recebe uma ofensa de alguém que não aprendeu ainda alguma coisinha que nós já aprendemos, e nós valorizamos demais. Ou então a gente recebe uma ofensa sabendo que vai receber a ofensa. Porque nós temos naquela pessoa o saber de um ponto fraco, como a gente diz. Nós sabemos que dizendo determinada coisa, nós vamos buscar nela o que ela tem de pior. E a gente faz mesmo assim. Então, quantas vezes a gente não promete a nós mesmos não provocar situações difíceis, não provocar aquela pessoa que facilmente se envolve e ofende e é violento. Então, na verdade, todas as vezes que a gente faz isso e a gente recebe a ofensa, a gente pensa assim, poxa, mas precisa ver, eu falei isso para ele, mas precisa ver o que ele me falou antes. E aí a gente está buscando culpados. E todas as vezes que a gente busca culpas, a gente está distante de perdoar. Essa reflexão é muito importante. E em seguida a gente fala, puxa vida, o que é preciso, como é mais fácil para eu compreender que é perdoar? Então, perdoar é preciso entrar em contato com a dor. E nós não gostamos de entrar em contato com a dor. Entrar em contato com a dor e com os sentimentos.
Porque nós, entrando em contato com a dor e os sentimentos, nós vamos nos transformar. Perdoar é uma transformação, é um processo de transformação, né? Então, na verdade, quando nós compreendemos que nós precisamos entrar em contato com a dor e com os sentimentos do que nós fomos envolvidos na situação, nós vamos encontrar ali o porquê perdoar e como é mais fácil a vida quando a gente perdoa. Então é preciso ter consciência e muitas vezes é muito difícil. E um dos recursos que nós temos para auxiliar é a oração. Nós temos ao nosso lado a proteção de alguém muito próximo a nós, o nosso protetor espiritual. E ele está sempre disponível. Nós é que nos envolvemos tanto com coisas materiais que não percebemos como a gente pode receber ajuda quando nós nos ligamos a Deus, a Ele, às equipes espirituais que nos auxiliam. Às vezes o perdão é uma coisa muito difícil, o que aconteceu é muito grave. E a gente esquece de recorrer à oração, pedindo o auxílio que nós necessitamos para perdoar, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho compreendendo que tudo que nós passamos são lições, os problemas, as afrontas que sofremos, ou o que nós afrontamos. Calor aqui. Olha. Gente, eu tenho um calor interior, que ele vem com o passar dos anos, e de vez em quando ele chega de repente. Então, eu estava dizendo, a gente tem entraves, muitas vezes, para perdoar. Quando nós entramos em contato com a dor, nós não gostamos. E a gente faz uma muralha para não entrar, chama-se resistência. Nós nos defendemos, são as defesas que nós armamos à nossa volta para não entrar em contato com a dor. Dentre essas defesas está assim, não preciso perdoar porque essa pessoa não tem a menor importância. É quase que uma forma desrespeitosa de não perdoar. Eu tiro a credibilidade total daquele que me ofendeu, ele não tem importância nenhuma, então eu não preciso perdoar. Ou então aquilo, vou deixar para lá e fazer esse perdão superficial e ficar magoado ou com raiva. Então, na verdade, são defesas, outras defesas que a gente faz é assim, eu preciso me reconciliar, mas agora eu estou muito atarefado, estou muito enrolado, ou esse contato tem que ser pessoalmente, a pessoa está longe, a gente sempre arranja uma desculpa que faz parte das nossas resistências para não entrar em contato com a dor. E as resistências emocionais também fazem parte, ou seja, eu não vou me humilhar diante do outro reconhecendo que errei. Ou o medo de que o outro não nos perdoe e nos humilhe, que aí faz parte daquilo que a gente chama o nosso orgulho, a nossa vaidade, em não nos colocar. Na verdade, tirar um peso da consciência quando nós percebemos que erramos e vamos até o outro e explicamos a ele e pedimos perdão. Ou perdoar aquele que nos feriu porque não aprendeu ainda a amar. Tem pessoas que estão muito distantes de Deus e das coisas que a gente já conhece. E a gente conhece e tem que fazer valer, né? Aquilo que nós conhecemos. Então, essas resistências, elas fazem parte. Se a gente toma consciência delas, a gente tem uma facilidade maior em compreender o caminho de perdoar.
E existem também as falsas concepções do perdão, né? Então, às vezes, a gente é apático. Ah, não vou ligar. Ou, às vezes, a gente é passivo demais e se deixa ofender frequentemente. Vamos sendo ofendidos, vamos sendo desrespeitados, vamos nos deixando ser agredidos. E isso não é perdoar. Isso está muito distante do que é perdão. O passivo, né, ele não está perdoando. Aquele que recebe as ofensas e fica quieto não está perdoando. Ele está ficando magoado, com raiva, e não está perdoando. E também a gente muitas vezes apoia comportamentos inadequados, às vezes dentro da própria casa, para não criar confusão. A gente vai se deixando ofender, se deixando ser desrespeitado e perdendo a oportunidade de que aquela pessoa cresça, que ela aprenda como é que nós nos sentimos em relação ao que ela faz. Então, a gente vai dourando a pílula para não ter problemas imediatos e vai fazendo, vai ficando com o coração apertado, segurando um peso enorme e, muitas vezes, adoecendo. Porque ninguém consegue, se diz muito popularmente, engolindo sapo o tempo todo. Isso faz um mal. Na verdade, a gente pode ser assertivo, nós podemos falar aquilo que nós não gostamos. Porque o outro, muitas vezes, não tem nem noção de que aquilo, acha que assim está bom e continua desrespeitando. Cabe a nós, da forma adequada, favorecer para que aquela pessoa compreenda. Olha, quando você fala assim, eu não gosto. Quando você me faz isso, não me faz bem. E aí o outro não tem a desculpa de não saber, né? Porque tem gente que fala, nem percebi que falei. A gente fala para ele perceber que quando ele faz determinada ação, nós não nos sentimos bem. E a gente vai corrigindo, tentando corrigir aqueles que a gente pode, né? E existe também, na recusa do perdão, uma vontade que a gente chama de vingança. Não aquela vingança feroz que a gente vê em noticiários, em filmes de televisão, mas aquela vingança que a gente espera que o outro também sofra. Então, se eu sofri com o que ele me fez, eu espero que ele também sofra. E mesmo que esse sofrimento não venha através de mim, porque eu não vou fazer nada, vou passar socialmente como uma pessoa que perdoou, mas quando a gente diz assim, não vou fazer nada, mas Deus está vendo. Então, a gente espera que Deus faça o outro sofrer para nos vingar. Isso também não é perdoar, né? Na verdade, o que a gente faz é uma perpetuação do mal quando não perdoa, ou quando deseja o mal para outro, mesmo que o outro tenha nos ferido. Na verdade, a gente precisa ir em frente. Muitas vezes a gente fica preso, como na frase que a gente leu no início, aquela prisão, aquela cadeia que nós nos encontramos, é aquela ligação que nós temos com a situação que nos feriu e com aquele que nos feriu. Todas as vezes que nós guardamos mágoa e rancor, nós estamos ligados àquele que causou. Ora, se alguém que nos machuca, por que é que nós vamos ficar aprisionados a esta pessoa? Então, perdoar é libertar-se e ir para frente. Porque senão nós ficamos ligados à situação, uma situação no passado. Há um tempo atrás, eu fazia um trabalho voluntário num lar de idosos. Então, eu ia lá inicialmente, eu levava um teclado que eu tenho em casa, e aí ficava ali tocando para distrair, para ajudar aquelas pessoas que estavam ali. E aí, depois eu conversava com eles, né? Conversar não, porque quando a gente conversa, eu falo e ele fala. Na verdade, eu ouvia. E a gente percebe que a pessoa está ali
tem bastante idade, está numa situação difícil, e a pessoa só fala de coisas do passado, de mágoas do passado. Pessoas numa situação tão difícil naquele momento, poderia ser tão melhor, mas elas ficam remoendo, ressentidas, a gente diz, né? Ligadas a coisas que aconteceram há tantos anos. E todas as vezes, e como eu ia lá toda semana, às vezes eu ouvia a mesma história de mágoa e de rancor, repetida pela mesma pessoa todas as semanas. Então, como o meu trabalho era de ouvir, eu ouvia. Mas entre eles, e esses eram a maioria. Então, quando um contava, porque meu filho fez tal coisa para mim, porque meu marido, o outro falava, mas o meu fez pior. Então, eu cheguei à conclusão de que era melhor só tocar o tecladinho e ir embora, porque eles reavivavam toda vez, sempre ligados a mágoas do passado, presos numa situação do passado. E entre eles existia um ou outro que já tinha percebido e que eu torcia para que ficassem juntos, né? Que já tinham percebido que aquilo passou, que aquilo ficou no passado, que aquelas pessoas que fizeram o que fizeram o que sabiam, o que podiam. E é um processo como nós vemos, às vezes, na educação. Muitas vezes a gente foi educado assim, em relação ao mal que nos fazem. Olha, se você apanhar na escola, você não me venha aqui dizendo que apanhou, porque você apanha novamente de mim. Muitos de nós receberam esse tipo de ensinamento quando crianças ou quando bem jovens. Ou então aquele tipo de reconciliação assim. O menino te bateu, então você bateu nele. Então vamos fazer assim, vamos ficar todo mundo de bem. Dá um abraço no amigo. Nossa, é muito difícil. Porque não é assim. Nós precisamos... o perdão, ele não tem que ser obrigatório. Quantas vezes a gente se sentia mal porque tinha que fazer uma coisa que era contra aquilo que a gente estava sentindo, e a gente guarda também aquilo. Uma reconciliação por obrigação não é perdão. A pedido de alguém ou amando de alguém também não é o perdão. Então é preciso compreender, e também compreender que muitas vezes, quando a gente se reconcilia com alguém, as coisas não ficam como era antes. Se a gente tiver essa expectativa, fica difícil. Muitas vezes a gente vai fazer a nossa reconciliação, e eu penso num exemplo assim: se você quebra os ovos para fazer uma omelete, você não tem como refazer o ovo ficar normal como ele era, né? Não tem como você refazer o ovo. Mas você pode fazer uma omelete muito gostosa. Ou seja, nós podemos amadurecer um relacionamento depois de uma reconciliação. Ele não vai ser como era antes. Ele vai ser de uma outra forma, mais maduro, sem ilusões, porque você já conhece aquela pessoa e aquela pessoa já te conhece. Cada um sabe do limite do outro. Então, reconciliar-se sem esperar que as coisas fiquem como eram antes. Elas vão ficar de um outro jeito. E, às vezes, fica de um jeito melhor. Porque a gente vive muito iludido em relação às pessoas. A matéria nos ilude muito. A gente, às vezes, tem um véu na frente para não enxergar. Muitas dicas nos são dadas e a gente não presta atenção. E a gente entra em situações por não estar atento mesmo, por não estar consciente da situação e não estar consciente do jeito que nós somos mesmo. Muitas vezes nós agimos de uma forma que não confere com aquilo que nós somos.
Então, é muito importante a gente perceber assim, né? Alguns tipos de perdão são muito difíceis mesmo, e a gente precisa mesmo de muita oração. E as grandes ofensas, os grandes problemas que nós temos, eles são um processo. Ninguém perdoa assim, hoje vou perdoar e amanhã eu vou refazer uma situação. É preciso ter paciência e dar tempo a nós mesmos e tempo ao outro. E perdoar numa relação, não é perdoar se colocando numa situação de autoridade em relação ao outro. Se eu perdoo alguém e fico lembrando a ele que eu perdoei, fico lembrando a ele o erro que ele cometeu e como eu fui boazinha que eu perdoei, isso não é perdão, gente. Humilhar o outro e dizer que está reconciliado, a reconciliação, ela deve ser feita de forma inteira, compreendendo aquela situação. Então, na verdade, também a gente não pode renunciar à consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E como é o processo de perdoar? Ele é, às vezes, muito longo, dependendo do tipo de confusão que aconteceu, dependendo daquilo que nós temos para perdoar. A gente sabe assim, para um grande ferimento, nós precisamos ir a um hospital e demora para sarar. E para um ferimento menorzinho serve já um band-aid, a gente já conserta mais rapidinho, não é? Todo esse exercício, todo esse processo é um processo de consciência, de autoconsciência. Muitas vezes a gente passa pela vida meio distraído. E quando a gente começa a prestar atenção, a gente percebe como é mais fácil compreender o outro, a limitação do outro, mais fácil compreender a nós mesmos e nos ligar, fazendo deste processo um processo de crescimento, porque é só assim que a gente aprende. Quando a gente não aprende, a lição repete tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente aprenda, né? Uma outra coisa que a gente confunde com o perdão é a tolerância exagerada. Então, é assim, aquela pessoa que comete sempre o mesmo erro e sempre pede perdão, ela, na verdade, quando a gente pede perdão a alguém, a gente está se comprometendo a não repetir o erro. E tanto vale para nós como para aquele que nos ofende. Então, aquela pessoa que tem me desculpa, é na ponta da língua, olha, você me perdoa, e faz de novo dali a pouco. Então, é preciso essa assertividade em relação ao outro, até para ajudar o outro a crescer. E também essa falsa tolerância, na falsa tolerância a pessoa continua para sempre, né? Nós estamos num processo. E perceber as consequências que existem quando nós praticamos um ato que não foi bom. Aí a gente vai falar da consequência que existe daquela pessoa que perdoa, mas ela tem que ressarcir o outro. São as reparações. Nós estamos para fazer as reparações. Então, se eu fiz um mal ao outro, eu vou perceber como é que eu posso fazer para reparar aquele erro que eu cometi. E se for alguma coisa que a gente pode trazer para um exemplo bem material, se eu entro numa situação de acidente e bato no carro de alguém, eu posso me desculpar e a pessoa pode até me perdoar, mas eu tenho que pagar o conserto, não é? Aquele que perdoa uma falta grande de outro, um assassinato, como eu disse uma outra vez, daquela experiência que eu tive com uma pessoa que disse que preferia ser a mãe do filho morto do que a mãe do filho que matou, porque aquele que matou estava no presídio. É assim que é. Então, nós precisamos estar fortes para as consequências. A consequência, ela é de acordo com o tamanho do erro que nós cometemos. E como nós estamos num processo de crescimento, todos nós, eu não posso deixar de falar a respeito do auto-perdão. Então, às vezes, a gente se propõe a fazer coisas e a gente
não dá conta. Muitas vezes a gente se propõe a fazer uma coisa maior do que nós podemos e nós não conseguimos. E aí a gente precisa, aquilo que nós fazemos para o outro, fazer em relação a nós mesmos. Nos perdoar quando nós não conseguimos cumprir com uma meta que nós nos colocamos. Então, muitas vezes as pessoas estão muito envolvidas com vícios, a proposta de não fazer mais, tem as recaídas. E quando não existe o auto-perdão, a recaída ela se torna trágica. Porque a pessoa tem ela se cansa. Ela acha que ela não vai conseguir nunca e ela para de tentar melhorar. O auto-perdão é um processo muito importante dentro da conversa a respeito do perdão. Então, perdoar a nós mesmos quando falhamos, não dar desculpas e continuar errando. É preciso que a gente sempre dentro desse processo de conscientização, mas nos perdoar quando falhamos. Muitas vezes nós falhamos como esposos, como pais, falhamos como filhos. E é preciso fazer a reconciliação conosco, mas buscando sempre reparar. Como é que eu posso fazer para reparar aquilo que eu não pude fazer? E a gente tem grandes exemplos. E um exemplo que a gente pode ter é de Saulo de Tarso, que foi um grande perseguidor de Jesus, dos cristãos, dos que seguiam os ensinamentos de Jesus. Ele perseguia ferozmente os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. E quando ele teve a sua conversão no seu encontro na estrada de Damasco, ele se tornou Paulo. Paulo, o apóstolo, que passou até o terminar daquela sua encarnação, falando dos ensinamentos de Jesus para todos aqueles que ele podia. Foi um grande construtor, foi um grande organizador entre os cristãos. Então, como é que ele fez? Com o remorso que ele sentia, quando ele percebeu todo o mal que ele tinha feito, ele passou a fazer o bem. Então, é essa forma de reparação. Não tirar de si mesmo a culpa e ver como é que você pode consertar uma situação que você provocou. E então se livrar de um grande peso, o peso do perdão. Que o outro porque às vezes o outro me perdoa. É claro que Jesus perdoou a Saulo. Mas como é que ele ia fazer o processo de se perdoar? Só fazendo aquilo que a sua consciência mandava. E nós temos outras lideranças como exemplo, mas esse é um exemplo grandioso demais. Então, eu acho que é isso. O recado da tarde, que a gente possa pensar de uma forma mais simples e organizada a respeito da forma de perdoar. Todo o processo de correção em relação a nós mesmos ou ao outro, ele precisa uma organização. Às vezes a gente precisa organizar assim, por fases. E agradecendo a ajuda que nós vamos buscar quando nós passamos cada fase. E que a gente possa compreender a lição do perdão como algo libertador desta e de outras vidas. Porque aquilo que nós não perdoamos, nós vamos ter novamente repetido. Então nós vamos numa outra encarnação estar com aquelas mesmas pessoas, porque a reconciliação ela é obrigatória. Um dia todos nós seremos amados e amaremos a todos. E é esse o recado da tarde. Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Elisete Leandrini por estar aqui nesta tarde, substituindo então o Dr. João Vanderlei Pocchio. Então,
pensemos bastante aí em relação ao perdão, né? Não temos tempo de ficar aí deixando que o nosso orgulho, a nossa vaidade, não permita que façamos isso. Palestrante de quarta-feira, Tadeu Nogueira, representando a USE Santo André, renovação. Sexta-feira que vem, palestrante Kate Brito, representando a USE de Santo André, e o tema também renovação. Sempre a última quarta e sexta do mês, a USE de Santo André encaminha um palestrante aqui para a nossa casa para decorrer aí a palestra, e o tema é sugerido sempre pela USE. Lembrando que a USE também está aí com a Semana Espírita de Santo André, então vamos acompanhar e agradecendo sempre a Ivone por encaminhar o trabalhador. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês, é importante o seu preparo pela manhã, no dia do seu tratamento, fazer a sua prece, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje, e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. Nós pedimos à noite que você possa fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, pedindo amparo, pedindo também a Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, que possa dar toda a assistência a você. Nós pedimos para você deixar uma água junto a você ou qualquer outro familiar, uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, para que os mentores possam fluidificar esta água. Amanhã, ao acordar, já comece a beber esta água, sempre 3 vezes, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é sempre importante a tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe do Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E tenho certeza que eles estarão dando toda a assistência espiritual. Programa da rádio amanhã, às 8 horas da manhã. Facebook do Núcleo Espírita O Semeador. Quem vai estar falando é a Rosa Brandieri e vai estar falando sobre inimigos desencarnados. Então você participa, faz a sua pergunta também, e eles estarão respondendo e você concorre a um livro. Então é uma maneira de você também aprender um pouco mais sobre a doutrina. Agradecemos aqueles que colaboram, né, os que colaboram com a casa, seja com o delivery, que nós fazemos todas as quartas e sextas-feiras, e também aqueles que colaboram, né, através das suas doações, né, conta bancária, enfim, ou alguma doação que é encaminhado aqui para casa, sempre agradecendo muito a cada um de vocês, né? Nós sabemos que auxilia muito, não só esta casa, mas outras casas também. Então, agradeço aí em nome de toda a diretoria, de toda a nossa equipe. Que Jesus abençoe você. Bom tratamento a todos. Então, quarta-feira vamos estar aqui às 19 horas e sexta-feira que vem às 14 com a transmissão das palestras e o tratamento. Que Jesus te abençoe. Às segundas-feiras nós temos o trabalho de desobsessão. Aqueles que necessitam desse trabalho, que estavam fazendo parte, ou que sentem que, de repente, aqueles que estão dentro encontram daqueles problemas que a gente comenta, né? A depressão, o pânico, outras situações, faça a ligação com a nossa casa às segundas-feiras, às 20 horas. Não é vir aqui, aonde você estiver, faça a sua prece e se mentalize aqui, venha em espírito, que os mentores e os trabalhadores estarão conectados, né, dando toda a assistência espiritual.
Boa tarde a todos, boa noite e que Jesus te abençoe e abençoe toda a sua família. Gratidão.